Fala galera, estamos de volta aí com mais uma videoaula e mais uma continuação da linguagem Python. Já estou aqui com o Sublime Text aberto, com o arquivo de Python criado, e hoje a nossa videoaula será sobre estruturas de controle. Então, fantástico, vamos falar um pouco das estruturas de controles, que serve para você definir como e quando como o seu programa vai se comportar, né? Então, eu vou definir aqui algumas variáveis que a gente vai usar. Não, na verdade eu faço isso enquanto a gente estiver usando, tá? Então, a primeira estrutura que a gente vai ver é o if, né? If, que é a estrutura condicional. Condicional. Então eu vou colocar if 1 igual a 1, 1 sempre vai ser igual a 1, 2 pontos. Isso aqui é a condicional, tá? Agora entra uma parte interessante do Python, acho que eu já devo ter falado, se eu não falei, estou falando agora, e é muito importante prestar atenção. O Python, algumas linguagens, quando você usa o if, por exemplo, o Lua. Em Lua, para quem não lembra, deixa eu abrir aqui um arquivo em Lua, Open File. Vou pegar aqui um qualquer numa desktop. Tá, esse aqui. O Lua, quando você tem uma função, por exemplo, você tem aqui, ela tem um function e um end. O for tem um do e um end, certo? Então eu tenho a definição do começo do bloco e do fim. Em Python, o que define o começo do bloco é o 2 pontos. Só que você não tem uma definição de fim do bloco. Deixa eu salvar isso aqui como ponto. Você não tem uma definição de fim do bloco. Então tá. Como é que eu sei que um bloco acabou? Pela indentação. Vocês estão vendo aqui que eu apertei um tab. Na hora que eu selecionei aqui tem um espaço em branco. Isso aqui é o que vai me dizer se o meu código faz parte do if ou não faz. Vou dar um exemplo. Por exemplo, print condicional. Ok? Então vocês estão vendo que ele vai printar aqui condicional. Quando 1 for igual a 1. Se eu colocar 1 igual a 2, não vai aparecer nada, certo? Agora, 1 igual a 2 é falso. Vocês estão vendo aqui que deu um erro, porque eu preciso colocar um PES aqui. Todo bloco precisa ter pelo menos um comando, e o comando PES é, por exemplo, esse bloco está vazio, não vou fazer nada aqui. Vocês estão vendo que ele printou aqui esse condicional? Por quê? Aliás, deixa eu fazer melhor que isso, para não deixar o PES. Eu já vou explicar o PES melhor, tá, gente? Aqui vai ser o incondicional. O que acontece? 1 não é igual a 2, então ele vai printar o condicional. Não vai printar esse condicional, não vai exibir isso aqui. Agora, o incondicional já está fora desse loop. Então o que acontece se eu der um tab aqui? Eu apertar F6 não, Ctrl B, não imprimiu nada. Por quê? Isso aqui está dentro do if. Tá? Isso é um pouco complicado de entender, mas é bem natural, assim. Quando você já programa, né, você tem essa mania de deixar o código organizado. O que tiver mais para a direita está dentro de um bloco e o que tiver para a esquerda está fora. Tá? Então essa condicional aqui é uma condicional falsa. Então esse é o if. Como funciona o else? Eu venho aqui, else. Então aqui eu vou printar que é uma condicional falsa. Condicional falsa, e tá lá. É só colocar um else, tá? No mesmo nível que o if. Vocês estão vendo aqui que eu tive que tirar essa indentação. Vocês vão ver que se eu der uma indentação aqui, dá erro no Python, tá? O Python acusa um erro. Então, no mesmo nível aqui, e aí dentro do else de novo, aqui. Se eu quiser fazer um else if 1 igual a 1, else if, não é assim? É o if, desculpa. É o if, tá? E aí eu uso aqui. Então esse aqui é o senão se. E aí tem o senão. Aqui no senão eu vou colocar o PES. O que é o PES? Quando eu falei, eu vou tirar o PES primeiro, na verdade, para mostrar. Estão dando um erro aqui.
Porque o Python ele sempre espera que tenha pelo menos um comando. Você não pode deixar a linha em branco do jeito que eu deixei aqui assim. Então, o PES ele não faz nada. Só tá falando que aqui eu vou passar. Então, passa esse comando. É isso que o PES faz. Beleza? Então, esse é o if e essa é a estrutura de controle if. Vou falar agora do for. For não, do while, por enquanto. O while é a estrutura enquanto, né? Então, a estrutura de enquanto. O while aqui funciona mais ou menos assim. While... deixa eu criar uma variável aqui. I igual a 0, enquanto i for menor que 10. Vou fazer i mais, para quem não sabe, isso aumenta o valor de i em 1. E aí print i. Tá? Então, opa, não rola. Não posso fazer isso. Então vou ter que fazer i igual a i mais 1. Ah, desculpa, posso fazer mais igual a 1. Quando você faz assim, mais igual a 1, é a mesma coisa que isso aqui. Posso fazer com menos igual a 1, posso fazer com dividido, basicamente qualquer operando. Vou dar um Ctrl B. Esqueci um mais, isso aqui deu um loop. Travei o programa, nossa que vergonha. Fenomenal, parabéns. Erros de programação, vamos ver se ele ressuscita. Não vai ressuscitar, vou ter que fechar. Erros de programação, gente, não cometam. Não cometer é difícil, mas evitem. Então, tem que incrementar aqui o i, se não incrementar o i, né, vai dar um loop infinito. Então pronto, ó, você viu quando o i chegou em 10, ele parou, saiu do while. Essa estrutura while, não tem muito o que considerar dela. A gente tem o do while, não, a gente tem o repeat until, também não. Tá. A gente tem o for. O for, ele é parecido com o while, só que o que acontece? Normalmente o for serve para iterar. Deixa eu criar uma lista aqui. L, tá? Vou fazer assim, list, range 5. O que isso aqui vai fazer? Deixa eu mostrar no idle o que isso faz. Vamos lá, idle, demora um pouquinho para abrir. Tá, pronto. L igual a list, range 5. Vocês estão vendo que ele criou a lista aqui. Range significa alcance, leque, não sei qual que vai ser a melhor tradução aqui, né? Não sei. Na faixa de 0 a 5. Então ele criou uma faixa que vai de 0 a 5. Então vai sempre de 0 ao número que eu coloquei aqui. Ou não, eu posso mudar esse range para fazer o seguinte. Eu quero ir do 1 ao 10 de 2 em 2. Certo? 1, 3, 5, 7, 9. Fantástico. Então, eu posso usar esse range para gerar listas numéricas aqui. Do 2 ao 22 de 2 em 2. Vai dar todos os números pares de 2 a 20. L. L. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Posso usar o list para isso. Aqui eu só vou criar uma lista de 0 a 5. O for funciona mais ou menos assim. For elemento em lista. For item em lista é melhor. Item. Na lista que eu quero, eu vou printar item. O que isso faz? Começa no índice 1 dessa lista. Pega qual que é o valor do índice 1. Deixa eu dar um print aqui. Print. For. For. Vou fazer uma barrinha lá igual eu ensinei na última aula. Ó. Ele pega cada item aqui que tem nessa lista, vai primeiro índice, chama de item. Então dentro desse loop, o valor de item vai ser igual ao que eu tiver lá. Ele vai passando até chegar no final. Diferente do while, que eu tenho que ficar incrementando, o for já faz isso pra mim. Certo? Outra forma de usar o for poderia ser fazer assim. For i in range de 5. Print i. Vocês estão vendo que eu não usei o list ali, mas tive o mesmo resultado. Aqui eu queria usar o list para mostrar a diferença, né? Print para mostrar a diferença entre as duas formas de se fazer. Lembrando sempre que eu tenho que deixar um espaço indentado. Certo? Então, gente, por baixo são essas estruturas, por baixo não, por cima são essas estruturas de controle, tá? Uma forma bem básica.
Como sempre, vai ter coisa a mais para aprender, não precisa perguntar, não tem mais coisa que isso, com certeza tem. Inclusive eu não sei todas, mas essas são as que eu queria mostrar, porque de novo é aquela história da aula ficar muito longa se eu vou começar a falar demais. Então, revisão de tudo. If é o if else, abertura de bloco é com 2 pontos, fechamento de bloco é onde acaba a indentação, tá? O while você tem que lembrar de somar, senão vai dar pau. Igual eu fiz, né? Vai dar loop mesmo. E o for, você usa o in, né? For item in L, for item in range. E o range, ele é exclusivo, tá? O range é de inicial, final aqui é exclusivo e passo, tá? Exclusivo significa que ele vai, ou seja, não aparece na lista. Exclusivo é eu excluir ele da contagem, tá? E o passo é o passo que ele vai andar. Se você não colocar passo, se você omitir os dois da ponta, você fica com o passo 1, né? Por padrão, eu vou colocar aqui o padrão do início é 0 e o padrão do passo é 1. Só que vocês vão ver, a gente vai ver na próxima aula porque eu tô colocando esse igual aqui. Então, gente, foi isso a aula. De novo, como eu já falei na aula passada, se eu esqueci de falar alguma coisa, se você acha que tem alguma coisa que eu devia ter falado, deixa aí nos comentários que eu falo na próxima aula. Se você colocou alguma coisa na aula anterior e eu não falei nessa, é porque eu gravei essas duas aulas no mesmo dia, então antes de subir as duas, porque senão não dá tempo de eu gravar, subir, esperar a próxima aula, esperar o pessoal comentar. De novo, queria dizer que tô bem bacana, eu não sei quando eu colocar esse vídeo como vai estar, mas o feedback no Python tá sendo bem legal, tá? O pessoal tá gostando e eu tô feliz por isso. Então, críticas, comentários, sugestões, gostou, não gostou, por quê e o que você quer ver em seguida, coloca aí embaixo. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo te ajudou, curte ele, compartilha, sei lá, se inscreve no meu canal em cima aí no YouTube. E é isso aí, gente. Obrigado por assistirem e até a próxima videoaula.